não se preocupem. Ótimo. Bom, nesse momento, a gente vê aqui a apresentação da aula de hoje, né? Apenas para eu não ter algum sofrimento depois, só confirmem com joinha se vocês estão vendo minha tela. Ótimo. Para não ter risco de eu ficar falando e vocês não estarem vendo nada e ainda no mudo, né? O que é pior. Bom, nessa aula de hoje, que é a abertura do nosso curso, então, sexualidade e educação dos filhos, um primeiro ponto importante para a gente refletir, para a gente estabelecer qual é o caminho do nosso diálogo com esses jovens, mas também o diálogo com aqueles que são os nossos companheiros de caminhada, que têm a mesma idade que a gente, com as pessoas mais velhas, né? A gente sempre está em convívio com pessoas que trazem horizontes, perspectivas muito diferentes. E nesse momento, então, quando a gente quer olhar os conflitos entre as gerações, a palavra conflito, ela é muito interessante. A gente evita usar essa palavra conflito, porque ela parece negativa. Mas a palavra conflito quer dizer choque. O tempo todo, quando nós entramos em contato com as outras pessoas, sempre há um choque. O outro é o outro não sou eu, o outro é sempre diferente de mim. E a gente cria alguns caminhos para a gente poder se identificar, se sentir mais semelhante, mas o outro é sempre outro, né? Lembro aí vocês que estão chegando agora, se puderem já garantir de deixar o áudio desligado para evitar algum barulho depois nessa nossa apresentação. E por que a gente quer conhecer as várias gerações? Porque a gente precisa, se a gente quer dialogar com o outro, a gente precisa saber como o outro funciona. O que tem na cabeça da outra pessoa, quais são os seus valores, quais são as suas preocupações, quais são as coisas que marcam a existência dela. Olha como é interessante. Todo ser humano, dentro de condições normais, nasce capaz de falar, capaz de dialogar. Mas cada um desenvolve uma língua diferente conforme o país em que nasce, conforme o contexto. Dentro do seu próprio país, desenvolve a habilidade da sua língua em níveis diferentes, em aspectos diferentes. Então, sempre nós convivemos com pessoas diferentes. E a palavra conflito, ela não deveria ser entre a gente uma palavra negativa. Ela sempre vai significar que entre mim e o outro há barreiras, há diferenças e a convivência acaba realçando essas diferenças. Então, a gente vai olhar primeiro esses aspectos que são as características. Já adianto que toda essa divisão entre qual geração é o quê, ela é muito boa, funciona em muito aspecto, mas eu quero que vocês, em cada momento, tentem identificar, né, por quem vocês estão fazendo esse curso. Né? Talvez seja pelo diálogo com os filhos, talvez seja o diálogo com os jovens da catequese, os alunos, talvez seja em relação ao diálogo com os pais, com os irmãos. Aqui a gente não gostaria de trabalhar apenas ideias soltas que a gente arranca de um livro, copia e cola daqui e dali, mas que a gente tivesse instrumento para olhar novamente para essas pessoas com as quais a gente convive, pessoas que fazem parte da nossa vida e que a gente pudesse estabelecer pontes, conexões. Os muros sempre fazem parte da convivência. A gente sempre estabelece algum limite. Agora, o quanto esse limite vai permanecer. Então, a gente já entra no nosso segundo slide. Ótimo. Cada geração, a gente poderia identificar com várias coisas, mas eu vou usar a metáfora da porta. Né? Vocês estão vendo aí, provavelmente é uma porta de uma igreja, é uma porta grande. Tudo bem que eu dei uma esticada na imagem para ela ficar com cara de grande, né? Porque cada pessoa é uma grandeza. Cada pessoa é uma coisa inteira.
Ninguém é pessoa pela metade, ninguém é pessoa de maneira incompleta. Pode sim ser pessoa com mais amadurecimento, com menos amadurecimento, mas todo mundo é sempre grande. Todo mundo é sempre muita coisa. E é bom a gente saber disso. E cada geração, o outro, ele é sempre para mim como uma porta e que até um certo ponto está fechada. E agora a gente vai precisar, por exemplo, conhecer um pouquinho mais qual que é a fechadura que pode abrir essa porta. Qual que é a fechadura que pode fazer com que eu entre no espaço do outro. Até porque, se eu quiser educar, então educar significa conduzir para fora, eu preciso que o outro, então, me dê acesso aonde ele está. Eu não posso simplesmente derrubar essa porta. Então, a gente precisa identificar a fechadura. E quando eu identifico essa fechadura, quando eu vejo qual é o acesso, então, identificando o tipo de fechadura, eu preciso identificar qual é a chave. Aqui, a gente precisa entender que a fechadura, ela é uma experiência que todo mundo tem, e eu vou mostrar o que eu quero identificar como a fechadura, que faz com que tanto o filho como o pai, os avós com os netos, os tios com os sobrinhos, tenham acesso um ao outro. Mas eu preciso da chave. Então, o que eu gostaria que a gente identificasse como a fechadura que vai permitir a gente entrar no espaço do outro à medida que o outro convidar e acolher, e ter essa experiência, então, de comunhão, essa experiência de poder transmitir alguma coisa da nossa experiência, da nossa vida, para aquela outra pessoa. Então, o buraco da fechadura de todo mundo se chama vulnerabilidade. Essa palavra vulnerabilidade, ela é chave, não é essa chave de baixo, é chave no sentido geral, para a gente compreender muitas coisas. Quanto a palavra vulnerabilidade, ela significa a nossa fraqueza, aquele nosso ponto que é o que nos desestabiliza, que é aquele medo que a gente não sabe como enfrentar, que é aquele sonho que a gente não sabe se vai realizar, que é aquele desejo que a gente não sabe se deve ou se não deve satisfazer. Então, a vulnerabilidade, ela sempre indica aquilo em nós que pode ser perdido, pode não ter sentido, pode não dar certo. E não basta que eu conheça a vulnerabilidade do outro. E podem reparar que dentro dos ambientes mais estreitos de relacionamento, a gente sabe muito bem qual é a fraqueza do outro. Mas muitas vezes a gente usa a fraqueza do outro de uma maneira ruim. É quando a gente tenta forçar essa fechadura, não com a chave, mas com alguma outra coisa. Mas se eu quiser entrar no espaço do outro, eu vou identificar a sua vulnerabilidade, mas eu preciso disso daqui. Empatia. Se no final desse curso vocês puderem esquecer um monte de coisa que talvez a gente venha falar, mas aquilo que vai fazer a diferença para que a gente possa evangelizar uma pessoa, para que a gente possa comunicar a verdade do evangelho, não só a gente saber a fraqueza do outro, conhecer a sua vulnerabilidade, mas ter empatia. Então, empatia é uma palavra muito desgastada. Ela é uma palavra que todo mundo fala nela o tempo todo, mas eu gostaria muito que a gente esquecesse um monte de coisa. Mas se a gente lembrasse que na primeira aula de um curso sobre sexualidade e educação dos filhos, a gente entendesse que uma palavra importante, e é a palavra-chave, é eu aprender a me colocar no lugar do outro. No final da apresentação, a gente vai ouvir algumas perguntas que são importantes para a gente entender o que é empatia. Mas a palavra empatia, na sua raiz, na sua etimologia, ela vem de uma palavra grega, que é a palavra pathos. A mesma palavra da onde surge a palavra paixão de Cristo. Mas pathos não é somente sofrimento. Ele é também uma espécie de experiência. Então, empatia não é só me colocar no sofrimento do outro, mas é tentar ver como o outro vê.
é tentar me colocar na situação do outro e observar, sentir, saber o que ele vê, o que ele sabe, o que ele observa. No final das contas, a gente vai entender que empatia é uma missão que a gente não consegue cumprir. A gente tenta ter empatia, mas a gente nunca consegue exatamente se colocar no lugar do outro. Por isso que no momento do conflito, como eu dizia no começo da apresentação, no momento do choque, a gente precisaria baixar um pouco mais o nosso ânimo para entender. Por mais que eu esteja me esforçando, ainda não enxergo as coisas como o outro enxerga. Porque, na verdade, eu só posso enxergar as coisas como eu mesmo enxergo. Então, na hora dos conflitos, a gente precisa baixar a guarda um pouco. E olha que engraçado. O único, de fato, que se colocou no lugar do outro foi nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente olhar o desenvolvimento depois no ensinamento dos papas sobre a sexualidade, o mistério da encarnação de Jesus, ele vira de cabeça para baixo todas as nossas organizações mentais sobre como conhecer a outra pessoa. A gente que é humano, a gente que sofre da mesma vulnerabilidade que o outro, a gente não consegue de verdade se colocar no lugar do outro. E aquele que não é humano, se fez humano. Então, é um processo de empatia para nos salvar, para nos dar um caminho e tudo mais. Então, eu gostaria que vocês gravassem muito que essa primeira imagem de ver o outro como uma porta fechada, é um mistério, é uma porta grande, é uma fortaleza, mas tem a fechadura e tem uma chave. E se talvez essa porta permanece lacrada, permanece fechada, é porque talvez a gente identificou a fechadura, mas a gente ainda não conseguiu acessar essa chave, certo? Agora, a gente começa a se perguntar assim, o que é uma geração, né? Conflito entre gerações. Como é que a gente entende isso? Dentro daquilo que é escolástico, né, pedagógico, você procura num livro, você vai poder dizer, olha, uma geração, ela tem características comuns, a gente vai ver algumas coisas. As pessoas pertencem a mais ou menos a mesma época, elas têm mais ou menos a mesma idade. Tem um aspecto interessante que nem toda geração funciona igual de um lugar para o outro. Há coisas que demoram para chegar num ambiente e que em outros ambientes essa coisa pode ser muito mais acelerada. Quando a gente fala, por exemplo, das gerações mais novas, que são muito conectadas à internet. Bom, isso depende se você vive no ambiente urbano. É verdade que hoje, até nos ambientes mais distantes, você tem o recurso da internet. Mas será que ele é tão presente do mesmo modo como em outras cidades grandes, tal? Então, às vezes a localização, a pertença geográfica, ela pode trazer algumas coisas diferentes quando você tenta caracterizar uma geração. E depois, sempre uma geração ela é marcada por alguns eventos significativos. A gente até vai ver um pouco o jogo que isso acontece, né? Nos conflitos entre gerações, cada geração sempre diz que a sua é quase que o ponto mais alto de desenvolvimento da humanidade, né? Quem veio depois não soube fazer tanto quanto você faz na sua idade, com a sua geração, e aqueles que estão vindo depois, você sempre acha que estão colocando a perder as coisas. Uma das coisas que me admira muito é que Cícero, que era um grande um grande filósofo da antiguidade, um dos livros que ele escreve sobre um sobre o envelhecimento, ele já dizia naquela época, né, que os jovens não sabiam respeitar os mais velhos. Naquela época, os mais velhos já não eram tão valorizados pela sociedade. Os jovens estavam colocando a perder os grandes valores. Isso quase há 2000 anos atrás, né? E a gente reclama da juventude do mesmo jeito. Então, será que as coisas simplesmente elas vão modificando o que elas são? Ou a gente tem um jeito diferente de olhar para gerações mais velhas que a nossa e para gerações mais jovens do que a nossa? É uma coisa para a gente depois refletir. Agora, além disso que a gente mencionava, as gerações elas brincam com algumas coisas de identidade muito interessante, né?
Então, a coisa pertence, um pensamento, um valor, ele pertence porque a sua geração é diferente ou porque você está em ciclo da vida diferente. Por exemplo, você é pai ou mãe e quando um filho seu larga a televisão ligada e deixa a sala abandonada, luz acesa, você tem uma reação. Essa sua reação, essa sua preocupação com o cuidado, com os recursos, com o dinheiro, com o desperdício, tem a ver com a sua geração ou tem a ver com o momento da sua vida? Porque daqui a alguns anos o seu filho, sua filha, quando for responsável pela administração e o sustento da casa, eles vão ter a mesma reação que a sua. E olha quantas vezes a gente se viu repetindo coisas dos nossos pais que a gente não gostava tanto, e a gente não é da geração deles. Então, algumas coisas que às vezes a gente pode identificar como pertencente a uma geração, pode ser apenas um efeito de um ciclo da vida, de uma fase, de um momento em que a gente tem uma responsabilidade. Ou, por exemplo, ter muito a ver com a questão de um período. Agora, né, esse momento que a gente está vivendo de pandemia, de isolamento social e tudo mais. Todo mundo está vivendo com a sua idade diferente, um único efeito, experimentado de maneira diferente, mas querendo ou não, a pandemia não está modificando a nossa situação independente da idade. E é claro que dependendo da idade você tem mais recursos existenciais para enfrentar e em outros casos não. Mas tem coisa que a gente pode identificar como geração, mas tem a ver com o efeito de um período. Ou ainda esse terceiro fator que é bastante engraçado quando você fala que é o efeito corte ou tropa. É aquilo que te identifica, por exemplo. Aquelas pessoas que foram participar de Woodstock, Revolução Sexual e levantavam um tipo de bandeira, viviam na época com outras pessoas da mesma idade e que não se identificavam. Então, essa coisa de configurar cada geração dentro de um pacotinho, eu vou mostrar o pacotinho porque eu devo mostrar, mas eu queria que a gente percebesse que esses conflitos que a gente tem com o outro nem sempre é por uma pertença de geração. Porque, espremendo bem, às vezes, nem geração a gente consegue identificar bem como é que funciona. Tá certo? Vamos agora olhar, então, né, as gerações. Então, do jeito que vocês vão encontrar nos livros, do jeito que a gente encontra aí nas revistas sobre a convivência entre as gerações, quais são as datas que a gente tem. Agora a gente até pode fazer uma brincadeira, cada um vai se identificando aí a qual geração pertence. Vamos ver aqui, ó, essa turma aí chamada de Baby Boomers. A palavra boom quer dizer explodir, né? Então é explosão de bebês, né? São aqueles que nasceram na época da explosão de bebê. Quando que foi isso? Foi o período depois da Segunda Guerra Mundial. Essa é a única geração que a gente tem um pouco mais de segurança para dizer quando ela começou e quando ela foi encerrando aquela passagem, né? Então, Baby Boomers é quando começou a explodir depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, o pessoal se reproduzindo bastante para repor aí o que tinha perdido de humanidade. E ela encerra, você vê uma diferença quando você começa a ter os chamados Baby Busters, porque você tem os remédios anticoncepcionais, e aí já é um movimento para frear a natalidade. Então, alguns identificam que essa é a única geração que a gente consegue exatamente dizer, olha, esse grupo começa nessa época e termina nessa. E aí é a data que a gente tem, o período que a gente tem, melhor dizendo, né? 1946, 1964. Então, quem nasceu nesse período pode se apresentar como um baby boomer de agora para frente. Agora, vocês vão ver que tem muita gente que pertence a um período e tem características, personalidade que pode ser identificado com os outros. Então, ninguém fica aí magoado, sofrendo, se não se encaixar nessas coisas. Fiquem em paz, né? Aqui a gente procura ter empatia, né? A gente vai tentar ver como cada um se vê também. Uma geração posterior a essa é a geração X. E aí,
ela estaria enquadrada entre esse período aqui. Já já a gente vai ver as características, né? Mas só apresentando pela idade. Eu, por exemplo, eu nasci em 79, então, por tabela, eu estou identificado a geração X. Mas se vocês perceberem, 79 para 80, 79 para 81, não tem muita diferença, né? E aí, muitas coisas eu me identifico com essa outra geração aqui. Agora, quantas pessoas hoje a gente vê os grupos de terceira idade, como falaria assim, saem e ficam todo mundo mexendo no celular. Então, as imagens aqui, elas são apenas para caracterizar algumas coisas, mas eu repito para vocês, né? A diferença de gerações nem sempre é o principal fator dos conflitos que a gente tem no processo de educar. Então, aqui apenas uma curiosidade. Num momento em que queriam dar nome a essas gerações, alguns começaram a chamar esse grupo de geração Y, né? Porque X, Y, então seria meio que uma sequência. Depois esse nome, ele teria algumas alterações em relação aos anos, né? Mas no geral hoje se prefere falar de millennials, porque são aqueles que estão ali às vésperas da mudança do milênio. Depois já tem aí toda essa questão da internet. Tem uma característica que eu já vou adiantar para vocês, né? Os milênios são aqueles que aprenderam já a conviver com muita coisa da internet, mas a próxima geração que já nasceu no ambiente da internet. Eu digo para vocês, não sei se tem adolescente do lado de vocês, se tiver, vocês podem tampar o ouvido deles para vocês não ficarem com menos argumento com os filhos de vocês. Então, o curso não é para isso, o curso é para enriquecer vocês e ter argumento com os filhos. Mas, quando alguém diz assim para um adolescente, né? Meu filho não sai do celular, minha filha não sai da internet. Lamento dizer, a próxima geração, ela é reconhecida como nativos digitais. Eles nasceram na internet. Eles nasceram nesse... Então, você dizer, sai daí, não tem muito sentido. Por isso que quando você pede, você vai ser desobedecido. Porque é como disser, só sai desse planeta. Não, como que eu saio desse planeta? Não dá para você. A gente, é lógico, né? A gente vai tentar pensar algumas coisas para entender o que os pais querem dizer quando dizem aos filhos, saiam daí. Mas eles nasceram aí. Então, como é que funciona isso, né? Que é a geração Z. Essa geração Z é chamada também de iGeneration, né? Por causa do iPhone, iPod, né? E tudo mais, que é de 98 para cá. Então, essa geração é aquela que compõe o grupo dos chamados nativos digitais. Não só eles nascem num ambiente que tudo facilita a partir da internet, mas eles pensam de maneira, como a gente diria, digital. Agora, essa geração aqui, que tem um nome, a gente tem aí essa referência de ano e tudo tem a ver com o lançamento do primeiro iPod, com o lançamento das questões que facilitaram a internet, o Windows e assim vai. Agora eu digo para vocês, agora vocês tenho certeza que vão achar curioso, e essa nova geração aqui? Já nascem mexendo no celular, já nascem conectados e sabendo escolher o filme, o desenho que vão assistir no YouTube. Então, se preparem. A gente já tem algumas coisas sobre esses, mas eles estão ainda enquadrados, encaixados na geração Z, né? Mas se preparem, porque tem muita coisa que a gente vai ter que aprender com essa turma também. Agora, quais são as características? Então, não se assustem, tá? Isso daí vocês vão receber depois. Eu vou me preocupar um pouco mais com o grupo dos millennials e geração Z, né? Que eu acho que é onde a gente sente um pouco mais de dificuldade, né? Quem está dando aula, quem tem os filhos e quer dar alguma palavra, eu acredito que estão pensando mais nesses dois grupos aí. Por isso que é importante a gente dar uma olhada, né? Mas a gente olha assim, as referências. Às vezes não está tão diferente de uma passagem para outra. Por exemplo, aqui a geração milênio, geração Z, na relação aos condicionamentos históricos.
algumas coisas que marcam a história da vida deles, né? Não tem muita diferença. Hoje você não consegue conceber uma criança saindo sozinha para ir 3 casas depois buscar lá na vendinha do seu João uma Coca-Cola. O pai e a mãe vão juntos, se é que não levam de carro. Então, essa coisa dos pais que estão sempre ali preocupados, cuidando dos filhos e tem um excesso de responsabilidade muito grande, está presente tanto nos milênios como na geração Z, né? Mas apenas dando uma olhada, aí vocês têm alguns fatos, né, da história que marcam a diferença dessas gerações. Vocês vão poder olhar, a gente vai conversando ao longo do nosso itinerário. As coisas que marcam, né, em relação, por exemplo, pensa uma geração que conviveu muito com as questões de guerra, né? Elas têm uma relação com o sofrimento, com a privação, muito diferente daqueles que os pais entenderam que deviam prover não só as necessidades, mas aos desejos dos filhos. Então, pensem como é diferente isso tudo, né? A gente está falando de um processo de empatia, tentar se colocar no lugar do outro. Então, tanto aqueles mais velhos devem olhar para os mais novos e perceber os condicionamentos do processo educativo, do processo de construção de ideias e sentimentos e tudo, como os mais novos precisam olhar para os mais velhos e perceber essas diferenças também, né? Algumas coisas são interessantes para a gente pensar, né? Quando eu digo aqui nos millennials, essa questão dos pais. Então, os pais tinham muita preocupação de cuidar dos filhos, então pairavam sobre os filhos como um helicóptero e preenchem o tempo dos filhos, porque vê que o filho ele é um investimento. Então, por isso se gasta mais com educação, se gasta mais com tanto curso, com tanta atividade, e os filhos devem dar resultados. A gente tem acompanhado a crise de alguns milênios em relação a isso, porque até hoje já se percebe que as gerações, no geral, elas têm tido menos condições de desenvolvimento econômico do que as gerações anteriores. Então, um empobrecimento entre gerações. O que os avós conseguiram, talvez os pais não vão conseguir, talvez os netos menos ainda. Isso dependendo do corte social. Mas isso é muito difícil, porque a pessoa ela é extremamente cobrada, há uma expectativa sobre ela, que é aquilo que a gente olha em relação à geração Z, né? São adolescentes muito jovens, alguns falam ainda da adolescência indo além dos 20 anos, né? Alguns falam dos adolescentes, então aí é uma outra coisa para a gente refletir, mas pensa como esses mais novos, eles sofrem porque tem uma pressão de sucesso, a ideia do sucesso como celebridade. Então, se o cara vai fazer qualquer coisa, ele entende que ele tem que brilhar e arrebentar com aquilo lá. O que isso interfere no modo dele enxergar, ter autoestima, né? Todas essas coisas que tem a ver com a nossa vida. Depois, um problema imenso, que é o problema das definições. Quando a gente pega o outro extremo dos baby boomers, por exemplo, ou você é do capitalismo ou você é do comunismo, ou você é de direita ou você é de esquerda. Você tem que ter uma delimitação. Para aqueles que vivem no mundo digital, o mundo digital não supõe isso. Quando a gente olhar algumas questões, por exemplo, sobre sexualidade de maneira mais direta, enquanto que em outras etapas, em outros momentos, um adolescente, ele crescia com uma pergunta: quem é que eu sou? Eu sou homossexual, sou heterossexual, como é que vai ser a minha vida? Que escolha que eu vou fazer de vida? Esses mais novos, eles não têm muito forte a ideia de definição. Na primeira parte da apostila, não quero assustar vocês com a apostila, mas lá vocês têm já uma pergunta que aparece. A sexualidade, ela é uma questão de ser ou de fazer? Então, entre baby boomers e geração X, provavelmente, a tendência é você falar, não, as coisas são, ou é ou não é. Nas gerações mais novas, o que entra em jogo não é o ser, mas é o funciona. Por exemplo, do mesmo modo que alguém pode discutir
se um casal homossexual é equiparável ou não a um casal heterossexual. E vejam, aqui a gente está levantando as questões, né? Na apostila, a gente tem o parecer do magistério da igreja, mas no nosso itinerário a gente vai precisar fazer alguns questionamentos. Então, a mesma mentalidade de alguém que diz que dois homens são um casal de esposo é a mesma mentalidade que funciona que alguém olhe para um cachorro e chame de filho. Então, é filho? Não, não é filho, mas funciona. É esposo e esposo? Não, a gente diria, não é, mas funciona. Então, quando a gente começa a observar essa mudança de pensamento, você começa a olhar que não se trata apenas de uma questão do outro concordar ou discordar, mas qual é o horizonte que o outro se coloca. Tá certo? A gente vai ter oportunidade de debater essas coisas, de compreender, mas aqui se coloca uma questão entre um ponto extremo e outro, você tem uma diferença muito grande entre, em uma geração, ou é ou não é, e você precisa ter uma identidade. E agora, nas novas gerações, você já não fala de identidade. Por exemplo, num ambiente de trabalho, quanto mais uma pessoa for versátil, ela puder cumprir funções diferentes, mais sucesso ela tem. Se ela disser, eu fui contratado aqui para fazer isso, e é só isso que eu faço, porque eu sou isso, ela não vai se manter no mercado de trabalho. Olhem como que as relações nos ambientes de trabalho, de produção, elas vão alterar de maneira muito significativa até a imagem sobre a própria pessoa. Tá certo? Depois aqui a gente já tem, entre os milênios e geração Z, né, os chamados nativos digitais, a influência da informação da última hora que chega na cabeça dos mais novos, né? Uma informação é tanto melhor quanto ela for mais recente. E isso altera tanta coisa. Como é que você fala de um ensinamento tradicional? Como é que você fala de uma doutrina bimilenar? Para aqueles que hoje estão esperando um tweet que vai dar para eles o assunto do dia. Aqui a gente prossegue. Eu sei que vocês devem ter dúvidas. Espero que anotem as perguntas para a gente poder debater quando essa parte expositiva acabar. Mas aqui, entre nós, então a gente mantém muros ou pontes, né? Aqui a gente tem uma pontezinha bonita para dar um pouquinho de leveza agora a esse momento, mas o que vai ser a ponte? A ponte é a empatia, que era aquilo que a gente apresentou no começo. Para que a gente tenha empatia de verdade, a gente precisa responder 3 perguntas. Como eu disse no começo, né? De verdade, empatia, só quem teve foi nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi o único que se colocou no lugar de cada pessoa e por isso salva. A gente tenta, a gente se esforça. Vocês vão ver que a nossa empatia é um pouquinho estragada, né? São 3 perguntas que caracterizam a empatia. Primeira pergunta: no lugar do outro, como é que eu gostaria de ser tratado? Então, independente de qual seja a situação, se eu estivesse naquela situação daquela pessoa, como é que eu queria ser tratado? Então, a primeira pergunta para uma vida empática é essa. Depois, uma segunda pergunta: quais são os ruídos que me impedem de ouvir o outro? Porque às vezes eu não escuto o outro. Eu escuto o que eu já estou interpretando o que o outro talvez está me dizendo. Às vezes eu não escuto o outro. Eu escuto tudo aquilo que eu guardei, que eu não entendi, que eu não elaborei, então não escuto o outro. Ou escuto já pensando no jeito que eu vou rebater. Então, pode ser bem complicado isso. Agora, a terceira pergunta. Se vocês estiverem em pé, se sentem, porque essa pode ser, às vezes, um pouco doída. Por isso que eu digo, empatia de verdade, só quem tem é Deus, né? Agora, a gente tenta. A minha empatia tem preço? Então, se eu vou me colocar no lugar do outro, mas esperando que o outro também se coloque no meu, essa empatia ela tem preço. Empatia é uma coisa que só pode ser dada quando ela é vendida, quando ela é condicionada, ela já vem estragada. Então, colocar-se no lugar do outro sem exigir que o outro consiga se colocar no meu lugar. Por isso que eu dizia, é um processo que, no fundo, é mais divino do que humano. A gente tenta, a gente corre naquela direção, mas dá a impressão, às vezes, que a gente não alcança.
Agora, então, vocês teriam uma lição de casa, e é óbvio que vocês não têm que colocar isso para nós, né? É uma coisa que vocês podem, se quiser, depois partilhar individualmente, mas vejam, desde o começo a gente tem falado que a gente está iniciando um itinerário de autoconhecimento, de formação sobre os temas da sexualidade e da educação dos filhos, e que é principalmente para oferecer a cada um um instrumental para lidar com a situação. Agora, a gente tem que olhar, então, bastante para a gente. Então, essa lição de casa é opcional. Eu recomendaria, você talvez deve ter um caderninho, tá anotando muita coisa. Pode fazer essa lição de casa no seu caderninho, se você achar que isso pode ser inconveniente, faça na tela de anotações do seu celular, mas valeria a pena. Por exemplo, identificar, a gente pode falar das gerações ou das pessoas com quem mais você convive. Você sabe qual que é a vulnerabilidade da outra pessoa? Você para olhar, por exemplo, o seu filho, sua filha, seu esposo, esposa, né, seus pais. Na sexta aula, a gente vai analisar uma frase do Papa Francisco: onde estão seus filhos? E quando ele pergunta isso, ele não quer saber se seu filho está no quarto, se seu filho está na escola, se ele foi trabalhar, se sua filha está na casa da amiga. Não é do endereço. Você conhece os sonhos, os medos? Então, aqui é identificar a vulnerabilidade do outro. De fato, eu conheço do que a outra pessoa tem medo, onde ela acha que ela falha, onde ela acha que ela vai realizar a vida dela, qual é o sonho que ela tem. Então, eu conheci já a fechadura daquela pessoa que convive tanto comigo, mas olha, não é conhecer a fechadura para forçar a fechadura. E aí eu vou olhar se eu já consegui ter um pouquinho essa chave, né? Identificar, né, as minhas atitudes diante da vulnerabilidade do outro. Então, será que eu sei a fraqueza do outro para humilhar o outro? Para ter algo que é um trunfo para mim, a minha carta marcada? Sem julgar. É óbvio que talvez eu tenha falhado. Então, eu não devo ficar me julgando agora, me torturando. Nossa, um dia eu joguei na cara de fulano de tal coisa, né? Nossa, como eu sou uma pessoa ruim. Não, a gente funciona assim, né? Lembra que o máximo exemplo da empatia é nosso Senhor. O nosso processo de conversão é tentar se aproximar dele um pouco. Mas será que eu agi com indiferença em relação à vulnerabilidade do outro? Será que eu consegui ter empatia? Será que realmente eu agi mal diante da fragilidade da outra pessoa? Então, esse é o momento que a gente faz uma apresentação de uma síntese um pouco dos nossos conflitos. A gente tentou olhar um pouquinho como funciona cada geração e, principalmente, olhando o aspecto da empatia. Então, eu vou encerrar a gravação nesse momento para que a gente possa também fazer a nossa partilha, né? Trocar um pouquinho as ideias. Deixa eu ver aqui. Prontinho.